Oi pessoal, tudo bem? Bom, antes de falar sobre o empreendedorismo nas minhas redes sociais, eu precisava vir aqui e falar como é que começou toda essa vontade e por que eu gosto tanto dessa área. Eu preciso começar falando sobre a minha infância. Eu sempre gostei de jogar bets com os meus amigos e as minhas amigas e andar de bicicleta. Essas eram as duas coisas que eu mais gostava de fazer. Mas o que eu gostava de fazer também era brincar de escritório. É isso mesmo, escritório. Eu pegava um monte de papel com a minha irmã, colocava na mesa e brincava que eu tava escrevendo alguma coisa, fazendo reuniões e tudo mais. Outra brincadeira que eu também gostava de fazer com a minha irmã era brincar de arquiteto. Então eu pegava uma folha sulfite, desenhava um monte de quadrados, escrevia quarto, sala, cozinha, banheiro e apresentava esse projeto para ela, né? Então ela era minha cliente, então eu tinha que apresentar esse projeto para ela. Bom, cresci, as coisas foram acontecendo e cheguei ao ensino médio. E com 16 anos eu comecei a minha busca pelo primeiro emprego. Foi muito difícil para mim no começo, porque eu precisei tomar a minha primeira decisão difícil, que foi abandonar o horário do colégio. Todas as minhas amigas e os meus amigos estudavam na parte da manhã e eu precisava mudar de período, estudar no noturno para conseguir um estágio. Até conseguiria estudar de manhã, mas para facilitar essa busca, eu precisei mudar para noite. Então eu sofri bastante, eu lembro que eu chorei bastante, fiquei muito chateado porque eu não conhecia ninguém na noite. Não, sei lá, não tinha, sei lá, eu ficava tipo perdido assim à noite, sabe? Era bem complicado, mas fui seguir. E eu lembro que demorou muito, na verdade, pra eu conseguir um trabalho, demorou uns 6 meses. E a minha primeira entrevista foi em uma administração de shopping centers. E eu fiquei assim, tipo, radiante. Acho que com 2 semanas, 3 que eu mudei pra noite, esse pessoal me chamou dessa holding de administração de shopping centers e fui fazer a entrevista. Mas não passei na entrevista. Fiquei 6 meses depois procurando, enfim, em outros estágios, fiz bastante entrevista e eles não me chamaram. Eu fiz Guarda-Mirim também aqui em Londrina para fazer um curso, um técnico de administração, que poderia facilitar a minha busca por um trabalho, mas acabei que não gostei, não era minha praia, não a administração, mas o curso em si, o ambiente. E acabei desistindo. Eu recebi uma ligação dessa empresa, que é essa administração de shopping centers, para fazer uma nova entrevista. Fui como quem não quer nada, fiz a entrevista. E na entrevista mesmo, eu lembro que o entrevistador perguntou: olha, eu preciso de alguém comprometido, alguém que veste a camisa e que vá aguentar trabalhar aqui. Porque a gente ficava 6 horas em pé, seguidas, diretas, sem se mexer, sem nada, só prestando atenção na venda. Eu disse, tudo bem, ok. Então ele me passou na entrevista e falou, olha, na segunda-feira você vai buscar os seus papéis do estágio e na terça-feira você começa. Foi aí que tudo começou. Eu fiquei 2 anos nessa empresa, fui subindo de cargo conforme eu ia ficando mais tempo. E foi muito bacana, acho que foi a minha melhor experiência de trabalho. Eu conheci alguns chefes também que mudaram a minha vida, que foram muito bacanas comigo. Mas esse é assunto para outro vídeo. Bom, o meu segundo estágio foi em uma clínica de fisioterapia e reabilitação. Não tem nada a ver comigo, eu não gostei muito de fazer esse estágio, mas eu fiz porque, primeiro, eu precisava de grana, né, porque eu tava na faculdade, e segundo, eu queria experiência. E foi aí que eu precisei tomar a segunda decisão difícil na minha vida. Por quê? Como eu trabalhava em uma administração de shoppings, eu conhecia muita gente das lojas, gerentes, enfim, a galera lojista ali do rolê. E eu fui chamado para fazer uma entrevista para trabalhar no estoque de uma loja que eu adoro, adorava na época e amo até hoje. E eu fui fazer entrevista e tudo mais, só que assim, ela ia me contratar depois de um mês. Beleza, tudo bem. Eu não sabia exatamente se passei ou não na entrevista, mas eu lembro que no final desse mês eu fiz uma entrevista nessa clínica de fisioterapia e reabilitação e acabei passando. E na semana em que eu passei nessa entrevista, eu recebi a mensagem dessa gerente falando que eu também tinha passado nessa vaga de estoque para essa loja. E eu fiquei assim, putz, e agora? O que eu vou fazer? Né? Porque eu era universitário, eu ganhava R$ 600 por mês e minha faculdade era 400, então sobrava, sei lá, R$ 200 pra mim.
pra, enfim, comer, fazer os meus rolezinhos. Sabe aquele cenário de universitário falido? É exatamente isso que eu vivia quando eu comecei a fazer esse estágio. E se eu começasse a trabalhar como estoque nessa loja, ia dobrar o meu ganho mensal. Então eu ia ganhar 1.200 por mês. E eu fiquei assim, putz, vai mudar minha vida esses 1.200 reais. Mas eu fiquei pensando muito na minha carreira profissional, no meu currículo e o que o trabalho nessa loja ia agregar. Não sei, eu fiquei pensando muito nessa questão de aonde essa loja poderia me levar e acabei que aceitei o estágio de 600 reais. Foi uma decisão muito difícil, que eu precisava dessa grana, desses 1.200 reais pra me manter. Ia ficar assim, tranquilo, pra manter a minha faculdade, me manter. É óbvio que meus pais me ajudavam, é óbvio que eles faziam o que podiam pra me ajudar, mas a grande carga financeira era minha, que era pagar a faculdade. Desisti do estoque e fui trabalhar nessa clínica. Era um estágio de atendimento ao cliente, eu aprendi muito com esse estágio, acho que eu fiquei uns 8 meses lá. E gostei, foi bom o aprendizado, e foi isso. O meu terceiro estágio foi com RH, na faculdade onde eu trabalhava, com a Carla, a minha chefe na época. E foi incrível também. Eu fiquei 1 mês e meio trabalhando no RH dessa faculdade. E, nossa, eu gostei bastante, foi incrível, aprendi muita coisa de CLT, muitos processos aí que eu nem imaginava que eu ia usar depois no meu quarto estágio. Quando eu tava fazendo esse estágio de RH, eu tava participando de um processo seletivo em uma multinacional. Na verdade, o processo seletivo rolou até antes de eu entrar no estágio de RH. Eu comecei o processo seletivo nessa clínica de fisioterapia e reabilitação como estagiário, né? E demorou pra caramba pra eu ser chamado, pras entrevistas demorou pra caramba pra eu ser chamado pra trabalhar, porque até então eu passei. Né? Então eu comecei o processo quando eu trabalhava nessa clínica de fisioterapia e reabilitação. Eu saí dessa clínica de fisioterapia e reabilitação, trabalhei no RH e ainda eles não tinham me chamado para essa vaga, para esse estágio, para as entrevistas. Demorou 3 meses para eu ser chamado para trabalhar nessa multinacional. O processo seletivo foi bem rigoroso, eu fiz umas 5 entrevistas. E assim, eu aceitei o trabalho nesse RH, né, o estágio nessa faculdade, porque eu tava assim, desacreditado que eu ia passar, e desacreditava que eles iam me chamar, porque tava demorando muito. E foi aí também que eu precisei lidar com a minha ansiedade de, putz, pode não dar certo. E era o meu grande sonho trabalhar nessa multinacional, ter todo esse ambiente ali, organizacional bacana, que eu sempre via e sonhava e almejava. Bom, quarto estágio, entrei na multinacional, foi bem difícil pra mim, porque era um mundo totalmente diferente, não era nada parecido com o que eu vi nos meus outros estágios. Eu fiquei assim, chocado com o número de coisas que eu precisava fazer, com os processos que eu tive que aprender e também a barreira do idioma, que na época eu até sabia inglês, mas não era nada elaborado, não era nada bacana, fluente ou algo do tipo. Second time I have control the match. Espero que vocês tenham gostado dessa história do começo da minha carreira empreendedora. Se não fosse esses estágios, eu acho que eu já não estaria no lugar onde eu estou, porque isso transformou o meu lado profissional. Eu aprendi muito com os meus chefes, eu aprendi muito com os processos dessas empresas, aprendi o que podia e o que não podia fazer, aprendi o que eu queria e não queria fazer também quando fosse gestor, chefe de alguém. Então, se você gostou desse vídeo, deixa um like aí, pelo amor de Deus, porque eu tô aqui falando com essa câmera, com essa luz aqui que tá esquentando pra cacete. E também comente, mande pros seus amiguinhos, pras suas amiguinhas. E se você tem um amigo ou uma amiga que tá começando uma carreira empreendedora também, que começou uma loja, e ser influencer no Instagram, motive-a, comente nos comentários, dá likezinho, manda para suas amigas também, ajude o seu amiguinho que tá fazendo a mesma coisa que eu. Se você não pode comprar o produto dele, ou sei lá, tá curtindo o conteúdo dessa pessoa nas redes sociais, curta e compartilhe, ok? É isso, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau!